A graça do menino. A galera gosta de ver isso. Ele é esperto, ele é esperto. Olha só, o torcedor japonês deve ter ficado enlouquecido. Que isso, Thiagão? Família? Esse Nuno é um nojo jogando bola. Isso, como ele faz isso com o marcador? Eu vou te falar que ali pelos meus 17, 16 anos, família, eu tinha esse recurso aí. Eu tinha essa qualidade. Depois eu entrei pra academia, ganhei um pouco mais de massa, eu virei o Giliotti. Lembra do Giliotti? Parede, capa do Batman. Mas eu tinha esse recurso aí. Essa puxada, quantas vezes eu fiz isso aí? Cara, ô Nuno, que contratação que o Vasco fez para essa temporada. Vou aproveitar esse gancho aí desse nojo do Nuno pra gente falar um pouco sobre esse atleta nesse vídeo, né? Porque ele deu uma entrevista lá pro, cara, A Bola de Portugal, e aí falou sobre o Fernando Diniz, momento do Vasco, adaptação, fala também sobre o Ryan. Muito interessante pra gente destacar nesse vídeo. Vamos falar um pouco mais sobre o Luciano, porque agora há pouco, né, tá tendo aí eu acho que é um programa novo, na ESPN, quem tá comandando lá é o André Hernan, sobre mercado da bola e tudo mais. E aí teve um jornalista lá que tava na live, entrou, acho que um conhecido do Luciano, uma pessoa próxima dele, e falou, ó, ele não fica no São Paulo, mas ele larga. Eu acho que o Vasco não tem dinheiro pra contratar o Luciano. Ah, família, isso, na minha visão, é tipo um casamento. Que isso, Thiagão? Vai, fala mais um pouco. Família, não fica com raiva disso. Essa pessoa próxima do Luciano falar que o Vasco não tem dinheiro não é pra ficar com raiva. Não. Você prefere estar certo ou ser feliz? Vamos resenhar sobre isso. E claro que vamos falar também sobre o PH, que deve ser titular amanhã no jogo contra o São Paulo. São Paulo, Luciano, tu entendeu? No jogo contra o Japão, né, com a camisa da seleção brasileira. Nesse sentido, quero até trazer aqui um corte do Felipe Melo, do Denilson, que estavam destacando o PH no fechamento Sport TV no dia de ontem. E claro que vamos falar sobre a partida contra o Fortaleza. O motivo é informação do canal Atenção Vascaínos. Verratti deve ficar no banco para essa partida e vamos debater sobre isso também. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E rapidamente, deixa eu falar aqui, olha o canudinho do Copo Life. É isso mesmo, a Golcase é a parceira do canal Vasco em Família. Escolhi aqui nessa arte da Hello Kitty, Thiagão, né, para minha filha, tem um nome aqui, Isis, e você pode chegar agora na Golcase, aqui no nosso QR Code, ou também no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link aqui. Lembrando que esse link vai te direcionar para os produtos do nosso Vascão, mas você pode utilizar o nosso cupom Família Vasco em todo o site. Ainda hoje, nessa segunda-feira, o nosso cupom está dobrando, né, o desconto. E lembrando que passando de R$200, você pode parcelar em 3 vezes sem juros. É isso mesmo, então capinha, garrafa térmica, mochila, bolsa, você pode personalizar todos os produtos, carregador para celular, tem muita coisa lá na Golcase, é só você pesquisar, comprar e utilizar o nosso cupom Família Vasco, fechou? Vamos seguir a nossa resenha. Família, eu queria destacar primeiro essa informação aqui do GE, essa matéria, sobre o Matheus França, tá na tela. Matheus França aproveita a data FIFA para aprimorar parte física. Entre os reforços contratados na última janela, Matheus França é o único que ainda não iniciou uma partida como titular e também é o que tem menos minutos em campo. A comissão técnica e o departamento de futebol consideram essa fase de readaptação natural, já que o jogador chegou ao Vasco fora de ritmo. O clube tem adotado um trabalho progressivo para evitar sobrecargas e lesões. Com uma sequência de treinamentos e sem problemas físicos, a expectativa interna é de que França se torne uma das principais opções de banco, atuando como um 12º jogador e a médio prazo dispute uma vaga no time titular. Família, de repente o Vasco tem até, né, uma ideia de, né, tentar aí a renovação do empréstimo desse jogador, né? Porque realmente eu acho que ele não vai atingir, se tudo der muito certo, se Deus quiser, não sentir nenhuma lesão, ele não deve chegar a seu ápice, né? Seu melhor nível físico, porque dá pra ver que sabe jogar.
Dá pra ver que é bom de bola, que tem recurso, sabe tocar bola, tem visão de jogo. E aí, é claro, pelo menos pra mim, tá? É muito claro que ele não tá bem fisicamente. Eu sei que já passou um período, né? Já teve mais tempo em relação a isso, mas teve aquele lance contra o Sport. Cara, se é um jogador, né, melhor fisicamente, vai dentro do gol. E ele, com uma dificuldade de arrancar a bola, conseguiu chegar ali próximo da área, mas acabou, né, não tendo tanta visão assim e acabou chutando em cima do goleiro. Mas é muito importante, né, família? É o que eu falo com vocês aqui em relação ao Pablo Verratti. Família, nesse momento o Vasco tem opções para modificar, para testar, para olhar para o adversário e adaptar o time da melhor forma possível. E claro que o Matheus França, ele se coloca nesse lugar. Estando bem fisicamente, é um jogador realmente para você acreditar, confiar, porque tem talento. Isso a gente não tem a menor dúvida. Vamos seguir a nossa resenha e destacar aqui algumas respostas do Nuno, né, para o jornal A Bola. É isso mesmo, tá na tela para vocês o Nuno falando sobre a sua adaptação. Vamos lá, ó. Desde o primeiro dia que cheguei aqui, tanto a nível profissional como pessoal, as coisas têm me ocorrido bem. Adoro a cidade, eu e minha namorada temos nos adaptado bem também ao que é viver aqui no Rio de Janeiro. E em termos profissionais também, tenho tido a sorte de ter conseguido fazer boas exibições, estar a conseguir contribuir com gols e assistências. De fato, estou muito feliz aqui. Isso é muito importante. Agora o Nuno falando sobre o trabalho do Diniz. Olha só, é uma pessoa que gosta muito de futebol, com emoções muito fortes. Não nos deixa descansar um segundo. E desde que ele chegou, temos melhorado muito. Não só coletivamente, mas também individualmente. Todos os jogadores têm dado aí tu me complica, Nuno. Step up nas suas exibições. Estou muito feliz por isso, né? Para complementar aqui, família, e depois trazer ele falando sobre o Ryan, ele fala sobre o momento do Vasco no Campeonato Brasileiro, né, os objetivos. Está aqui, ó. Desde que Fernando Diniz chegou, é muito ir pensando jogo a jogo. Estamos em 11º, mas, por exemplo, no último jogo, com o Vitória, se perdêssemos, iríamos para perto da zona de rebaixamento. É tentar ganhar todos os jogos e melhorar a cada um deles. E depois, no fim, faremos as contas. Está aí, mais uma vez, o Nuno. Agora, família, eu quero trazer aqui alguns cortes, que é do Felipe Melo, do Denilson, falando sobre o PH, o Nuno falando do Ryan, e também o jornalista ali no novo programa da ESPN, que eu não sei o nome, falando da situação do Luciano. E depois a gente volta pontuando aqui cada coisa. Olha só. O PH em 20, 30 minutos, eu acho que ele ultrapassou. PH tá correndo por fora. Ele tem. Ele tá correndo por fora. Ele tá me impressionando esse ano muito, cara. Ele tá correndo por fora. Eu até daria a oportunidade de ele jogar contra o Japão. 2. Eu daria a oportunidade pra ele. Inclusive no centro-campo. Agora eu daria a oportunidade pra ele jogar contra o Japão. Você tem o André. O André tá lá. Pessoal, o Joelito. Vão ter oportunidades. Esse é o jogo para ter oportunidade. Porque é o jogo que o Celos tem que ver. Tem que fazer essas mudanças para ele observar de perto esses atletas. Isso era uma. No outro programa que eu fiz, a discussão era essa. Se o Ancelotti, por ter pouco tempo, ele ia aproveitar para manter o núcleo duro e fazer algumas alterações. Porque o núcleo duro foi muito bem. Ou então ele ia usar para observação. Mas daí é difícil saber, porque ou tu mantém para começar a dar um padrão, mas daí tu não observa os outros, né? Ou tu observa e aí tu abre mão da sequência do padrão de começar com uma espinha dorsal, né? Sim, eu acho que eu posso dizer o Ryan, porque realmente é o meu Vasco. Sim, o Ryan do Vasco, porque é um miúdo com 19 anos, tem uma força física assim que eu nunca vi. Está cada vez a melhorar mais no aspecto mental de querer ser um jogador importante na nossa equipa, e pronto, para mim é um prazer jogar com ele. Eu acho que ele vai ter um futuro brilhante. Tem uma informação de alguém próximo do Luciano que mandou mensagem agora. Por acaso essa pessoa próxima ao Luciano está acompanhando a nossa live. Me permitem, Hernan Vicari? Fala, Bruno. Abre aspas, não vou falar a fonte evidentemente, mas abre aspas: eu não vejo o Luciano ficando no São Paulo. Ele geralmente tem dificuldades na hora de renegociar a sua questão contratual e o São Paulo nesse momento não vive um grande momento financeiro. E depois eu mandei mais algumas mensagens e essa pessoa complementou: eu acho que hoje o São Paulo não libera ninguém, a não ser que seja por um valor que compense, mas agora no outro ano é outra história. E aqui ele mencionou o Vasco: não acho que o Vasco tenha esse dinheiro para poder contratar o Luciano.
Diferentemente, aqui já fecha aspas, uma informação do nosso Felipe Silva. Como eu não peguei todo o programa, toda a live, não sei se vocês falaram, mas o nosso Felipe Silva, nosso parceiro, tem informação que, para além do interesse do Vasco, há o interesse do futebol da Arábia Saudita. O Luciano tem mais um ano de contrato, mas uma pessoa próxima ao Luciano não acredita que ele permaneça no São Paulo na próxima temporada. Tá aí, já que eu tô destacando essa entrevista do Nuno, deixa eu pegar esse gancho dele falando aí do Ryan, né? Eu acho que a pergunta até foi um jogador que ele indicaria para os clubes de Portugal, e aí ele cita o Ryan pela força, pela qualidade técnica. E assim, família, realmente o Ryan cresceu muito, né? Com o trabalho do Fernando Diniz, mas eu não tenho a menor dúvida que Coutinho, Nuno, eles são assim muito importantes para esse desenvolvimento do Ryan, cara. PH também, né, que ajuda ele ali no corredor pelo lado direito. O Verratti é uma referência em vários momentos nessa jogada específica, né, de bola aérea. Também acho que acaba contribuindo na bola aérea, porque é justo falar isso, né? Eu não posso não destacar que nessa jogada de bola aérea o Verratti chama muita atenção, porque é o principal jogador do Vasco, o melhor jogador do mundo nesse fundamento. Então você observa que tem vários momentos que realmente o Verratti atrai dois marcadores e o Ryan consegue, né, penetrar na área e tá ali numa condição para marcar os gols. Mas é bom a gente pontuar que no jogo contra o Vitória, o Vasco também, mesmo sem o Verratti, conseguiu, né, se destacar nessa bola aérea. Teve o pênalti ali, né, que o Robert Renan cabeceia e o Cáceres, né, acaba botando a mão, e o Vasco fez o último gol numa bela jogada do David, do Piton. O Ryan, dá pra dizer também que tava ali, né, segurando o seu marcador, e aí o GB ficou livre com um lateral que não é tão alto, não tem esse fundamento, e o GB parou no ar e fez um gol. Mas o ponto é o Ryan, né, família? Então, assim, Coutinho, Nuno, acabam ajudando muito, porque eles têm muito recurso, têm muita qualidade técnica. Então, assim, no jogo contra o Fortaleza, a gente vai falar sobre isso, e começando, né, desde o início, eu acho que o Ryan vai poder mostrar uma outra virtude dele, que é ser um jogador versátil, né? Eu tava até debatendo isso aqui com um vascaíno no canal, falando dessas possibilidades de, né, segurar o Verratti e tudo mais. E aí ele falou, poxa, Thiago, mas vai tirar o Ryan da dele, onde ele tá se destacando, onde ele consegue arrancar, onde ele tem espaço. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. Mas se o Ryan, de fato, conseguir contribuir aqui, e aí você vai ganhar outras características com o Ryan, que é o ataque, a última linha, que é a qualidade técnica, quer ter o Ryan próximo do gol para finalizar com um chute potente e muita confiança, que isso é muito importante. E se o Andrés Gomes conseguir entregar pelo lado direito, entregar características, claro, diferentes ali do Ryan, que é a recomposição, que é marcar melhor, que é atacar, né, o espaço, a profundidade, fazer esse cruzamento que o Vasco não tem, porque o Vasco joga com o pé trocado, tanto com o Nuno, tanto com o Ryan, né, e aí você traz muito o jogo pro meio do campo, e isso acaba até dificultando também, né, o Verratti, família, porque a gente sabe que pro Verratti conseguir contribuir, né, é bom os jogadores conseguirem chegar até a linha de fundo e efetuar os cruzamentos. Isso não tá acontecendo. Sempre é o Nuno trazendo para dentro e fazendo esse cruzamento, que eu acho que facilita mais para defesa, porque tá de frente, e assim também, né, o Ryan. O Ryan faz isso trazendo para dentro e cruzando essa bola, que também facilita ali pros defensores. Então eu acho que o Vasco tem muito a ganhar com essa modificação e de alguma forma tentar potencializar o Ryan nessa nova função. Porque você tira um pouco dele a obrigação de marcar. Claro que tem que ajudar, claro que tem que baixar ali a linha, claro que tem que recompor, né? Tudo que o Verratti faz, mas com mais dinâmica, com mais força, porque ele é mais jovem e essa é a característica dele, né? Mas eu acho que não tem comparação de você ter, né, ali jogar pelo lado direito e ficar ajudando defensivamente, família. Não tem comparação, você se desgasta muito mais, tá? Então vamos torcer para que o Ryan, nessa função, caso realmente o Diniz, né, escolha ele para fazer a de 9, que o Ryan vá muito bem, porque realmente está vivendo uma fase maravilhosa e tem esse reconhecimento, tem essa confiança dos seus companheiros. Olha o Coutinho, a maneira que o Coutinho fala dele, olha a maneira que o Nuno fala dele. É por isso que eu comento aqui com vocês que o Ryan é o nosso principal jogador no comando de ataque, tá? Família, deixa eu destacar agora o PH, até aproveitando aqui algumas dessas postagens, né, que o Vasco fez também, que o Puma jogou 90 minutos hoje na vitória da seleção uruguaia por 2-1 sobre o Uzbequistão, né? Então, assim, dificilmente a gente vai ter o Pumita para ser titular, acho muito difícil, né? Deve chegar aí para recompor, para fazer parte do banco, mas, né, ainda bem que o Piton voltou e o Pumita estava jogando. Poderia ser uma opção pro lado direito, mas não dá. E o PH, família, que fez essa postagem hoje, no último treinamento da seleção, e uma informação do Cauê Mota, do GE, disse que o Ancelotti vai, né, colocar o PH como titular. Tá aí, ó, o Souza, PH, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo, o Carlos Augusto, Guimarães,
Casemiro, Paquetá, Luiz Henrique, Martinelli e Vini Júnior. Pô, tu vai falar que o Coutinho não pode jogar aqui no lugar do Paquetá? Tá de brincadeira, mas é isso, cara. Toda a sorte do mundo para o PH, que ele possa ter uma grande atuação, que é isso, cara. Eu concordo ali com o Felipe Melo, com o Denilson, ele tá correndo por fora, porque o Wesley, joga lá na Roma, o Wanderson, né, no Mônaco, e eu acho que o Ancelotti vai acabar, né, escolhendo, vai acabar não, né, porque a gente não sabe a escolha, né, pra Copa ali, os 23, não é isso? Mas isso tem peso, né? O cara jogar na Europa. Mas eu espero que o PH possa sair muito bem, porque ele vai poder trazer para a seleção brasileira uma característica que esses laterais não têm, né? Que é muita força, né, família? Ele marca muito bem. Espero que ele vá muito bem contra o Japão, para que ele possa figurar aí, quem sabe, né, numa Copa do Mundo. Já pensou? Seria uma história bem bacana. Em relação ao Luciano, família, parece que isso é verdade, né? É uma realidade. E é aquilo que eu falei. O Arana, né? Comentei isso com vocês. O Arana eu não acredito muito, não. De repente sim, tem uma sondagem, porque até ontem, pode falar, tava ali a torcida cobrando ele acabou que fez um gol contra o Sport e tudo mais, né? Mas eu acho muito difícil pela idade, pelo tempo de contrato e tudo mais. Luciano não, Luciano já tem 32 anos, contrato até o final do ano que vem, de repente um miguezinho aqui, ali, pá, vem pro Vasco, e o Diniz gosta muito dele, inclusive eu não sabia disso, tentou levar ele esse ano para o Cruzeiro, né? Então, falei, isso aqui, na minha opinião, é realmente verdade. E vários outros jornalistas, né, aqui o Gabriel Sá, que cobre o São Paulo, que é setorista do São Paulo, disse que isso é uma realidade, é uma verdade. O Vasco tem interesse sim na contratação do Luciano. E aí o nosso amigo aí da ESPN pontuou, né, que o São Paulo, claro, não vai liberar o jogador 0800, vai querer uma compensação aí financeira, e aí é aquela resenha que a gente comentou aqui no início do vídeo. Cara, não me incomoda o cara falar que o Vasco não tem dinheiro, porque deixa ele pensar isso. Fica à vontade. É isso, não tem dinheiro. E não dá, família, para você gastar qualquer faz-me-rir para comprar o Luciano. Não dá. Eu sei que o nosso treinador, ele é um cara, é um filósofo, né? Um amante do futebol, é um cara apaixonado, e vai chegar na coletiva e vai falar que o Luciano não tem encaixe, cara de qualidade, que sabe jogar, que é versátil, mas temos que pensar o futebol sem bola. Eu até separei aqui esse comentário do Ancelotti hoje na coletiva, ele falou isso aqui, ó: a seleção brasileira quer jogar um futebol bonito. Mas jogo bonito não é só com bola, é também sem bola. Isso é uma realidade. Eu sei que o Diniz pensa futebol aqui e o Ancelotti ali, mas é o que a gente pede pro Diniz. Chega um pouquinho mais pra cá. Tem um pouco mais de equilíbrio que você vai ser o melhor treinador do Brasil disparado, irmão. Tá disparado. E o equilíbrio passa pela condição física dos seus atletas. O Luciano é o que eu falo aqui. É bom jogador, mas vai encaixar ele com o Coutinho? Vai encaixar ele com o Verratti? Vai encaixar ele com o Nuno? Não tem encaixe. Esse time fica sem pegada nenhuma no comando de ataque. O Vasco sem bola vai prejudicar a defesa, vai prejudicar o setor de meio campo. Isso é muito claro. É muito claro. Sabe? Então, assim, espero que o Diniz tenha isso em mente aí nessa situação do Luciano e que, Vasco tem dinheiro mesmo não, né? Pelo amor de Deus. Família, e pra finalizar o nosso vídeo, deixa eu comentar aqui com vocês sobre essa situação, né? Essa informação do canal Atenção Vascaínos. Tá aí. Andrés Gomes vem treinando como titular. A tendência é que o colombiano forme o ataque com Ryan e Nuno Moreira contra o Fortaleza. O Garoni, né, hoje até postou esse time titular aqui, e ele botou, né, todos de acordo com essa escalação do Vasco para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira: Léo Jardim, Cuesta, Robert Renan, Tietê e Lucas Piton, Hugo Moura e Barros, Andrés Gomes, Coutinho, Nuno Moreira e Ryan. Eu tô de acordo. Inclusive, vocês sabem muito bem, sou atacado até algumas vezes pelo coach da vida aí, coach que quis me dar uma lição de moral, mas é o que eu defendo, família, é o que eu defendo. Acho que esse aqui é o time ideal para encarar um jogo fora de casa contra um adversário que tem muitas dificuldades defensivas, né? Assim como o Vasco, 41 gols para cada, né? Tô falando sofridos, e o nosso ataque vai poder contribuir, entendo eu, nessa questão defensiva, né? Claro que o retorno aqui do Cuesta já aumenta o nível, mesmo tendo o Tietê ali que não tem a pegada do PH, que não tem essa fase defensiva como a do PH, mas aí o Cuesta acho que vai, né, acabar ajudando bastante ali com bola pelo lado direito. O Tietê sabe jogar, o Tietê trata bem a bola, então assim, qualquer setor do campo que ele cair, ele vai bem com bola. Eu fico preocupado com o Tietê sem bola, mas também assim, acho que é a melhor opção, né? Botar um lateral esquerdo ali todo torto, eu acho que não seria legal, mas eu tô comentando isso porque quem deve cair por ali é o Breno Lopes,
que tem uma arrancada, que tem uma velocidade. Aí o Tietchan pode ter alguma dificuldade nesse sentido. Mas você fica com um ataque mais leve, você fica com um ataque para pressionar mais o Fortaleza, para em momentos que o Fortaleza estiver ali pressionando o Vasco, você vai ter o Nuno ou o Coutinho que vão estar recuados e vão poder utilizar essa bola em profundidade para o Andrés Gomes, ou o Ryan, né? Se você pegar o Ryan e ver o movimento do Verratti, que em vários momentos ele encosta tanto lá na defesa do Vasco, baixa tanto a linha, que o Vasco recupera a bola e tenta sair jogando e cai no pé do Verratti, a maioria das vezes, não vou falar todas, mas a maioria das vezes ele erra. Contra o Vitória ele errou, quase que foi um lance perigoso lá, que ele tocou a bola no pé do lateral, do meio campo e quase, né, chutou e a bola passou raspando. E com o Ryan não, o Ryan é mais qualificado, dominou, prendeu, capa do Batman, girou, tabelou, sai em velocidade. Então assim, família, vou torcer muito para que o Diniz possa optar por esse time aqui e que o Vasco possa ir muito bem mesmo, para que a gente possa ter um entendimento que o Vasco tem outras formas de jogar. Então, esse jogo aqui eu tô botando muita fé com esse time, que o Vasco vai ter uma grande atuação e uma bela vitória sobre o Fortaleza. Fui!